Então eu queria chamar aqui para contribuir conosco, muito brilhantemente, eu vou chamá-lo enquanto ele estiver vindo, eu já vou falar um pouco do currículo dele, o pastor Helder Cardim. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele, amém? Então o pastor, ele é bacharel em teologia, com ênfase em educação cristã e ministério pastoral. Ele é chanceler das escolas teológicas da Palavra da Vida Brasil, consultor sênior de educação teológica para a América Latina, pastor da primeira Igreja Batista de Araras, em São Paulo, casado com a senhora Juliana, pai do Lucas e do Tiago. Então, a partir de agora com vocês, o nosso pastor Helder. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Deus abençoe. Muito boa noite a todos. É certamente uma alegria participar desse primeiro Congresso Internacional Legado Cristão, com a oportunidade de refletirmos e sermos ao mesmo tempo desafiados na ênfase, na promoção e na defesa de uma educação que atende aos propósitos de Deus, não apenas dentro das nossas casas, quanto a partir das nossas casas, alcançando também o nosso mundo, alcançando a nossa sociedade. E o meu desafio com vocês, ele é muito simples, basicamente encerrarmos o nosso dia com uma reflexão bíblica, com uma mensagem bíblica, a partir da perspectiva de que uma sociedade forte é em grande medida herança de famílias fortes. E eu estive há poucos dias atrás participando de um sepultamento de uma senhora da nossa igreja, uma senhora já com um pouco mais de 70 anos de idade, e que todo o testemunho que é dado dessa mulher, e ela juntamente com seu marido, ele pastoreou a nossa igreja ali por quase 15 anos, e já há muitos anos fora da igreja, podendo ouvir do tempo do velório até o sepultamento, o impacto, o legado daquela senhora na vida de algumas gerações que passaram pela primeira Igreja Batista de Araras. É impressionante que, de pessoas falando sobre casamentos restaurados, pessoas que foram levadas a Jesus pelo ministério daquela mulher, bem como gente que foi restaurada na sua vida pessoal por causa do uso que Deus fez daquela mulher na vida daquelas pessoas. E aí, enquanto eu refletia naquele momento de velório e sepultamento, eu me lembrei de 3 outros sepultamentos que eu também tive a oportunidade de participar e de alguma forma até atuar neles, que foi de 2 dos meus professores que me precederam no Seminário Bíblico Palavra da Vida, cada um dos velórios, cada um dos sepultamentos, contando com muitas centenas, para não dizer 1000 e poucas pessoas. Me lembro também do sepultamento do Dr. Russell Shedd, aqui na cidade de São Paulo, a quantidade de gente testemunhando do impacto da vida desse homem, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nas suas igrejas, e também no papel que esses crentes desempenham no mundo. Eu diria para vocês que isso é legado. Legado não é simplesmente o conjunto de informações que você deixa para a próxima geração. Não é simplesmente algo que você entrega como propriedade para usufruto da próxima geração. Mas de alguma forma, e em grande medida, legado é aquilo que você, não mais estando presente nesse mundo que virá diante de você, porque eu e você somos limitados, somos finitos, um dia morreremos. Quando então eu e você alcançaremos propósitos e realidades que nós mesmos nunca viveríamos, mas nós as alcançaremos por meio de pessoas a quem influenciamos. Isso é legado. Legado não é uma propriedade que você entrega, embora o dicionário defina desta forma. É uma propriedade, um conjunto de informações ou uma herança. Do ponto de vista bíblico, legado é muito mais a influência que você exerce em gerações futuras, quando essas gerações dão sequência em convicções, em práticas, que não apenas elas experimentam nelas mesmas, senão elas também dão sequência
às gerações futuras, porque elas acreditam que aquilo que legaram a elas é verdade fundamental ou essencial para toda a sua existência. Se você já leu o livro do Neil Postman, um sociólogo norte-americano, chamado O Desaparecimento da Infância, ele diz logo na introdução deste livro, falando mais especificamente, pelo próprio nome do livro, Desaparecimento da Infância, de que crianças são como mensagens vivas que mandamos para um tempo que nós mesmos não veremos. Crianças são mensagens vivas que enviamos a um futuro, a um tempo, a um momento da história que nós mesmos não viveremos. Em alguma medida, isso é legado do ponto de vista bíblico. É quando você alcança realidades e possibilidades que você nunca as viveria se não fosse por meio de outras pessoas que darão sequência a convicções, práticas que você as legou ou que você as ensinou. Quando eu penso em legado, eu estou pensando mais especificamente naquilo que então nós imprimimos, naquilo que nós compartilhamos, naquilo que nós formamos ou talhamos em pessoas, em gerações que darão sequência muito além da nossa própria geração. Você consegue encontrar essa informação em alguns livros e também em vários sites da internet, já de muitos anos. Uma comparação que fizeram entre a descendência de Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos / pensadores, filósofos dos Estados Unidos, e um homem contemporâneo do seu tempo, Max Jukes, um homem sem religião, um homem sem fé alguma, um ateu, na verdade, completamente secularizado, usando a nossa linguagem contemporânea, onde por muitas gerações, esses pesquisadores, esses estudiosos, traçaram dados impressionantes, como, por exemplo, o impacto ou a influência que as gerações posteriores a Jonathan Edwards trouxeram não apenas para suas famílias, não apenas para suas igrejas, não apenas para suas cidades, senão para toda a nação norte-americana. E ao mesmo tempo, traçando a linhagem, a descendência de Max Jukes, que desgraça, que desgraça. Minha preocupação nessa pesquisa nem foi tanto o aspecto financeiro, o quanto cada um produziu, o quanto cada um deixou de riqueza para os Estados Unidos, mas num determinado momento nessa pesquisa, calculou-se qual foi o custo negativo, desastroso, custo financeiro que a família, a descendência de Max Jukes, trouxe para os Estados Unidos. Veja que legado não é só o que você entrega para a geração futura, senão como essa geração futura reflete ou não o que você deixou para ela como herança de fé, de vida diante de Deus. Veja, por exemplo, 2 personagens bíblicos. Acás, rei Acás, que também é pai do rei Ezequias. Você pode me acompanhar aí na leitura, ouvindo ou no seu celular. 2 Crônicas, capítulo 28. Você deve se lembrar que no livro de Reis e de Crônicas, existe um critério de avaliação do quão bom ou mal foi um rei, não em termos do que ele fez na sociedade judaica em si, senão principalmente no como ele se relacionou com Deus e, portanto, o reflexo disso na sociedade. Que aqui está um ponto que eu vou repetir exaustivamente ao longo dessa noite. As verticalidades do nosso temor a Deus invariavelmente são manifestos nas horizontalidades das nossas vidas. Você nunca pode pensar em deixar um legado sem que primeiramente você desfrute e vivencie o seu temor de Deus. Isso são os reis em Israel. Todos eles são avaliados se fizeram bem ou mal aos olhos do Senhor. E há um personagem que volta sempre nessa avaliação, que é o tal do rei Davi. Aquele homem segundo o coração de Deus, que de alguma forma, por causa do seu temor a Deus, por causa da sua vivência diante do Senhor, torna-se um padrão para todos os reis posteriores, de que na medida que um homem anda com Deus,
ele faz o que é bom aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de Davi, seu pai. Quando ele não é bom, quando ele é mau aos olhos do Senhor, ele não anda nos caminhos de Davi, seu pai. Preste atenção, segundo Crônicas, capítulo 28, sobre Acás, verso 1. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Talvez ele tenha sido um dos piores reis em Israel, tanto nas suas convicções em relação a Deus, péssima moralidade, um inimigo da adoração a Deus, do serviço ao Senhor, e por causa disso, capítulo 28, versículo 17, quando Acás morre, ele foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Isso pode parecer uma inscrição muito simples. Ele foi sepultado em Jerusalém, mas não nos túmulos, ou entre os túmulos dos reis de Israel. Para nós, talvez não faça muito sentido essa expressão, mas para um rei em Israel, em termos de legado, em termos de sequência de vida, em termos da sua própria história, depois que essa história aqui termina, isso é extremamente negativo. É um homem que, de alguma forma, a história de Israel não quer lembrá-lo como sendo um de seus reis. Porque aquilo que ele viveu, aquilo que ele protagonizou e promoveu no contexto de Israel, não é digno de memória, não é digno de lembrança. A gente começa então a construir a ideia de que podemos ter bom ou mau legado. Podemos legar, transmitir, deixar como herança de fé, de conduta, de temor de Deus, um péssimo ou um bom exemplo. Capítulo 29, imediatamente após a morte de Acás, Ezequias, que tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Duas informações aqui muito interessantes. Primeiramente, o cronista nomina a mãe de Ezequias. Esse é um daqueles detalhes da narrativa hebraica que não pode passar despercebida. Na verdade, até pela concisão e o jeito conciso, hiperseletivo com que os autores bíblicos narram histórias, uma informação desse tipo é importante para nós. A provável e extrema influência que essa mulher deve ter tido na vida de Ezequias. Por quê? Porque o normal seria que Ezequias, filho de Acás, simplesmente continuasse o legado de seu pai. Ou seja, um dos piores reis de Israel teve um filho que reina no seu lugar, e o natural seria o quê? Que ele simplesmente desse sequência àquela desgraça. A gente tem até um ditado, na nossa língua portuguesa: filho de peixe, peixinho é. E às vezes a gente acredita nisso, de que pessoas e gerações estão fadadas, inevitavelmente, a simplesmente reproduzirem, ou transferirem, ou transmitirem às gerações futuras aquilo que foi a desgraça da sua vida passada. Se eu fizesse uma enquete aqui, perguntando quantos de vocês são cristãos improváveis, é possível que vários levantassem as mãos. Não vieram de famílias estruturadas, não vieram de famílias tementes a Deus. Ou talvez alguns de vocês não tiveram um dos pais temente ao Senhor, salvo em Jesus. Mas a graça e a bondade de Deus sempre usa alguém para nos tornar conscientes e crentes na verdade de Deus, de tal forma que Deus usa pessoas na vida de pessoas para que histórias de pessoas sejam transformadas. Esse é Ezequias, um rei improvável, em termos de virtude, em termos de legado, ou em termos de dar sequência ao temor de Deus, extremamente improvável. O natural dele seria fazer o exato oposto do que ele fez. Mas olha que interessante a avaliação do cronista sobre a vida e o ministério de Ezequias. Vá para o capítulo 31, verso 20 e 21.
Segundo Crônicas 31, 20 e 21. Foi isso que Ezequias fez em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em toda a obra do Senhor seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou, no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Preste atenção na avaliação do cronista. Em tudo o que ele fez em Judá, ele fez o que é bom, o que é reto e verdadeiro aos olhos do Senhor. Queridos, pessoas improváveis, na mão de um Deus gracioso, são pessoas que não apenas interrompem histórias catastróficas, senão também são capazes de legar uma história, um modelo, um exemplo que repercutirá por diversas outras gerações depois da sua própria. Esse é Ezequias. Gosto muito de Davi, mas meu rei favorito é Ezequias. Por causa da improbabilidade de ele fazer aquilo que ele fez. Eu não tenho dúvidas que quando o cronista nomina a sua mãe, não estou menosprezando de forma alguma a figura do pai. Pelo contrário, a improbabilidade de Ezequias ser um bom rei é justamente seu pai ser um péssimo pai. Mas veja a importância que possivelmente essa mulher teve diante de Deus, de poder, paralelamente ao próprio rei Acás, formar o temor de Deus na vida de Ezequias. E é por isso que então, no final do verso 21, dizem, tudo que ele o fez de todo o coração, e por isso foi bem sucedido, por isso prosperou. É por isso que então a história de Ezequias, embora tenha um episódio negativo contra ele, é também por isso que eu gosto de Ezequias, porque ninguém está imune à arrogância e ao orgulho do próprio coração, mas isso seria uma outra conversa. A despeito disso, veja como termina a história de Ezequias no verso 33 do capítulo 32 de 2 Crônicas. Ezequias morreu e foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi. Olha que interessante. A preciosidade deste homem em Israel, ali no reino de Israel, foi tão grande que ele não apenas é sepultado entre os reis, quanto ele está sepultado próximo dos filhos de Davi. Todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. Sabe aquelas pessoas das quais gostamos de nos lembrar? Porque foram pessoas que de alguma forma marcaram nossas vidas e a elas nós devemos muitas coisas. É isso, queridos, isso é legado. É quando reconhecemos a dignidade ou honra de alguém nas nossas vidas, não tanto por quem elas sejam em si, como se pudesse a cada uma delas ser isenta de pecado ou isenta de imperfeição. Não, mas a maneira como Deus as usou para transformar realidades, mudar vidas e histórias, como por exemplo foi Ezequias. Ezequias, ele tem um ministério sensacional. Ele manda reabrir o templo, purifica ali, limpa toda a promiscuidade que havia sido promovida por seu pai, reestabelece a Páscoa, reinstitui o serviço sacerdotal, assegura que a lei de Deus seja ensinada no contexto de Israel, e isso perdura por todo o seu tempo. Isso é legado. Não é apenas o que você deixa para alguém, mas o como você vê na vida desse alguém refletido, seu ensino, sua influência, seu impacto, a sua herança. É por isso que há um estreitíssimo relacionamento na palavra de Deus entre legado e temor do Senhor. Olha, por exemplo, Provérbios capítulo 14, verso 26. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Interessante que o conceito de temor de Deus, muito presente na chamada literatura sapiencial, né, como exemplo, Eclesiastes, Provérbios, livro dos Salmos, nós entendemos que temor de Deus tem basicamente dois conceitos ou duas expressões que nos ajudam a entender o seu significado. Primeiro,
temor reverente, respeito reverente, que leva pessoas a se curvarem diante de Deus porque estão diante de ninguém menos do que Deus. Esse respeito que nos faz adorar ao Senhor. Como diz um amigo, levar Deus a sério. O oposto daquilo que alguns na carta aos Hebreus talvez estivessem levando Deus não tão a sério assim. E então o autor de Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Temor respeitoso, respeito reverente, nos faz levar Deus a sério. Um Deus que não é só Deus na igreja, senão também na família. Um Deus que é Deus não apenas meu individual, na adoração secreta ou reclusa a Ele, mas também na publicidade da minha vida, independente de onde quer que eu esteja. E o segundo conceito do termo temor é pavor, medo. Porque eu estou diante de ninguém menos do que Deus. E de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Com Deus não se negocia relativamente sua verdade. O Deus da aliança não é o Deus que fala com meias palavras. Não é um Deus que varia ou muda com o tempo ou se adequa às circunstâncias ou contingências. Não, isso não é o Deus das Escrituras. É por isso que eu digo, até entendemos e vivemos o temor de Deus, queridos, nós não teremos condições de legar algo que vá durar além da nossa própria vida. E essa é a ideia de um daqueles 5 missionários que saíram dos Estados Unidos para pregar a tribo dos índios Auca, ali no Equador, e numa dessas tentativas acabaram sendo mortos. A esposa de um deles, que é esse que eu vou citar, Jim Elliot, a esposa dele, Elizabeth Elliot, que tem sido muito traduzida no Brasil, tanto pela Edições Vida Nova, quanto pela editora Fiel, diz o seguinte, Jim Elliot: não é tolo o que dá, o que não pode guardar, para ganhar aquilo que não pode perder. Isso é legado. Porque quando você entende diante de Deus que sua vida é dele, o valor dela está em Deus, e não nas conquistas que alcançamos em terra. Ou seja, quando você entende diante de quem você está, por quem você vive e para quem você vive, não é tolo o que dá, o que não pode guardar, para ganhar aquilo que não pode perder. Esse mesmo Jim Elliot disse: invista a sua vida naquilo que vai durar além dela mesma. Foi uma geração de missionários que impactou toda uma geração de jovens norte-americanos. Inclusive a organização na qual eu trabalho e represento é fruto desse movimento que foi impactado por Jim Elliot e tantos outros daqueles irmãos que deram suas vidas entre a tribo dos índios Auca no Equador. Isso é temor de Deus, queridos. É quando a preciosidade da nossa vida está em Deus, não nos prazeres que desfrutamos nela enquanto em vida. É por isso que a parte do temor de Deus não existe legado digno de ser mencionado como herança. Não existe testemunho que vale a pena para transmitirmos à próxima geração. Porque qualquer coisa que legarmos a parte do temor de Deus perecerá conosco dentro do túmulo, a não ser que enquanto em vida estejamos imprimindo nessa geração o temor de Deus, de tal forma que então quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Pais, mães, eventualmente alguns de vocês que até criam filhos sozinhos, seja pelo divórcio, seja pela viuvez ou por alguma outra circunstância, o maior legado, o maior exemplo, a maior história que você pode imprimir depois da sua, por meio dos seus filhos, é como você temeu a Deus, porque é a única coisa que subsistirá após a nossa própria morte. É como tememos ao Senhor e o quanto isso serviu de refúgio para os nossos filhos. Olha Provérbios 20, verso 7. O justo anda na sua integridade. Felizes são
os seus filhos depois dele. O justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Talvez isso seja mais real em cidadezinhas menores, como aquela de onde eu venho, na minha infância, onde a fama dos nossos pais nos precede. Pode ficar tranquilo, você é filho do fulano, sabe? Sabe aquilo que, nessas cidadezinhas, onde todo mundo se conhece, e que inclusive, alguns até conhecem além do que deveriam, mas acabam até dizendo, não, fica tranquilo, é filho do fulano. Pode ter uma surpresa, é verdade. Mas quando o justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Por quê? Porque quando a integridade é impressa na atual geração, que viverá um momento que nós não estaremos, é o temor de Deus, essa vida de integridade que assegura a vida dessa pessoa. Isso me leva a pensar, queridos, que talvez nesse nosso mundo, tomado por uma mentalidade produtivista, utilitarista, dinheirista, se nós não estamos confundindo herança financeira como se fosse o melhor legado que pudéssemos deixar para os nossos filhos. Eu pastorei a igreja há mais de 20 anos, 24 anos. Tenho 2 filhos, um de 20 e outro de 19 anos já. Não é difícil você ver pais que estão preocupados com a melhor educação, com as melhores oportunidades de carreira e futuro, a estabilidade financeira ou algum tipo de herança material que possa deixar para os seus filhos, mas acabam se perdendo no verdadeiro propósito bíblico do legado, que é imprimir o temor de Deus, andando na sua integridade, de tal forma que isso seja um bom refúgio e um motivo de felicidade para os seus filhos. Não estou dizendo não se preocupe com a educação dos seus filhos. Não estou dizendo não se preocupe com a carreira deles ou em não deixar algo financeiramente para eles. Mas o maior legado que você pode deixar, porque é o maior impacto que nós podemos produzir na vida deles, é uma vida de temor ao Senhor. E aqui também eu te diria o seguinte, com muita experiência e conhecimento de causa. Eu vejo muitos pais muito preocupados com a sua educação familiar, domiciliar, ou com uma boa escola cristã, mas não estão preocupados com a formação do caráter de Jesus na vida dos seus filhos, porque estão terceirizando isso para a igreja. Ou sequer preocupados. É muito bom e é um baita privilégio o que esta geração, meus filhos já passaram dessa idade, o que esta geração tem de recursos, de oportunidades para uma educação domiciliar que eu não tive, que inclusive foi parte do meu trabalho de mestrado, sobre a primazia da família na educação dos filhos na primeira infância. Já tive o privilégio de um dos doutores da minha banca estar aqui, o doutor Mauro Meister, um amigo muito querido, e me ajudou muito nisso, uma referência para mim nessa área. Muitos pais que estão absurdamente preocupados, tomados pela educação intelectual dos seus filhos dentro de casa, com os melhores materiais que existem, mas sem a mesma preocupação de que o temor de Deus, o caráter de Jesus, seja formado em seus filhos. Queridos, o maior legado que vocês podem deixar para os seus filhos é uma vida de reverência ao Senhor, uma vida que leva a Deus a sério, porque qualquer que seja o futuro que eles venham a ter, o melhor futuro que eles podem viver é com o Senhor. E eu lembro um dia, quando meu filho mais velho, devia ter mais ou menos uns 10 anos de idade, me lembro até da cena, o carro que eu estava, o lugar que eu estava, e ele me pergunta o seguinte: pai, você e a mamãe já definiram o meu futuro? Eu falei, como assim, filho? Vocês já decidiram o que eu vou ser? Sabe aquela pergunta que você vai ser quando crescer? Vocês já definiram o meu futuro? Eu falei, não, filho, claro que não.
que o papai e a mamãe sempre ensinam para você? E eu falo isso até hoje, tá? Até hoje. Eu tenho algumas verdades que nós dizemos para eles, que são super recorrentes. Amem a Deus. Vivam a vida de vocês em Jesus. E pratiquem a palavra de Deus. E sejam o que vocês quiserem. Porque se vocês amarem a Deus, viverem a vida de vocês em Jesus e praticarem a palavra de Deus, vocês têm ninguém menos do que Deus do lado de vocês. Mas eu emendei. Filho, se você quiser seguir meu caminho, você vai ter uma baita biblioteca já à tua disposição, né? 10 anos depois, ele vem e diz: pai, você sabe que eu sempre lutei com isso, eu realmente quero. Ele já fez 1 ano de instituto bíblico, quero ir para o seminário, quero pastorear a igreja, quero lidar com pessoas. Falei, sortudo, pegou minha biblioteca, hein, moleque? Mas é isso, queridos, ame a Deus, viva a sua vida em Jesus e pratique a palavra de Deus. E seja o que você quiser, porque quem ama a Deus, vive a vida em Jesus e pratica a palavra de Deus, andará nos caminhos do Senhor, como por exemplo, o Salmo 128 nos diz. Levantou uma plaquinha de 10 minutos ali, eu acho que eu ganhei uma nota 10 quando eu falei isso, não porque eu tenho só 10 minutos. Gostaria de ter tempo para expor conjuntamente as intersecções do Salmo 127 e o 128, mas eu quero ler rapidamente, fazendo algumas considerações aqui, Salmo 128. Verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Acho muito interessante 2 progressões que este salmo nos apresenta. Você percebeu que ele começa com o indivíduo, aquele que teme ao Senhor? É uma pessoa. Mas depois a figura, ela progride para um casamento, um casal. E não para aí. A figura progride, figura eu digo a cena que está sendo pintada, progride para uma família um pouquinho maior, com os filhos. Você tem um indivíduo, você tem um casal, e aí você tem filhos. Até que chegue nos filhos de teus filhos. Pelo menos 3 gerações envolvidas, ecoando Deuteronômio capítulo 6, aquele capítulo que a gente tanto rememora e tanto ensina, do falar da palavra de Deus assentado, levantando, andando pelo caminho, parado em casa, seja lá onde for. Se você voltar para o verso 1 e 2, você verá que Deus deu essa lei para que os pais não apenas a tenham consigo, senão também leguem para a próxima geração, como se deve viver com Deus, para que a próxima geração faça o quê? Legue para a seguinte. 3 gerações envolvidas. E é interessante até, queridos, como Provérbios lida com esse aspecto intergeracional. Capítulo 17, verso 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a coroa dos filhos são os pais. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. De alguma forma, o nosso legado será medido não tanto nos nossos filhos, mas nos nossos netos. Porque se eles se eles tiverem isso incutido em suas mentes, o temor de Deus, a vida em Jesus, eles não se verão, senão também desafiados e obrigados a criarem seus próprios filhos nisso. E não subestime o poder do legado. Leia depois, Jeremias capítulo 35, a história dos recabitas. 250 anos de distância entre a decisão de um homem
E o ensino dele aos seus filhos, e 250 anos depois, aquele ensino está reverberando de geração em geração. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ensine seus filhos, crie-os no temor de Deus. Entenda essa progressão, o indivíduo, o casamento, os filhos e os filhos dos filhos, para que de alguma forma o nosso legado possa ser visto e experimentado na terceira geração, porque a segunda creu, teve aquilo por fundamento e baliza em suas vidas, que não pensou em outra coisa, senão também legar para a geração seguinte. É isso que me leva de novo a dizer que legado não é simplesmente algo que você entrega para a próxima geração, senão principalmente como você influencia gerações vindouras, mesmo não estando aqui, mas a partir ou por meio daquilo que você incutiu naquela primeira geração. Uma segunda progressão muito interessante aqui nesse salmo é que ele vai falar, né, e tem tudo a ver com o meu tema, e eu caminho para o final, é a progressão do indivíduo para a casa, da casa para a cidade, quando ele fala de Sião e Jerusalém, e da cidade para a nação. Um indivíduo que influencia a sua casa que existe numa cidade e a influencia, e uma nação na qual essa cidade se encontra, que também é influenciada por aquilo que aquela família experimenta do temor de Deus. Às vezes eu vejo, queridos, que estamos querendo ganhar o Brasil, mas não estamos dispostos a pastorear nossa própria casa. Não pule essas esferas. Não pule. Não é por acaso que Timóteo vai dizer, e eu também creio ecoando, Paulo em Timóteo, ecoando todo o Antigo Testamento, que é a base do Novo, que aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário que ele pastoreie ou ele lidere a sua própria casa. O indivíduo influenciando sua casa, que influencia a sua cidade e, por fim, alcança a sua nação. Testemunhos vivos dentro de casa, no que consiste um bom profissional, um bom marido, uma boa esposa, repercute na vida de filhos, que possivelmente alcançarão realidades nunca imaginadas por nós. E isso é legado. Parafraseando J.I. Packer, que cita um outro autor, analisando o testemunho e o legado dos puritanos, ele diz que hoje nós somos como pigmeus, montados nos lombos dos gigantes da fé, os quais nos permitem enxergar e alcançar mais longe. Coloque seus filhos nos seus lombos e, pelo temor de Deus, os permita alcançar e enxergar mais longe, para que, em estando lá, estejam como pessoas temente a Deus e possam brilhar Jesus onde quer que estejam. Amém? Podemos orar? Deus, muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de constituir família. E aquela decisão, aquele teu pacto um dia com Abraão, de que nele, por meio dele, todas as famílias da terra seriam benditas, eu te agradeço, ó Deus, porque em Jesus nossas famílias são benditas. Mas eu peço também, Deus, que o Senhor nos dê essa coragem, essa disposição e intrepidez de investirmos de tal forma nas nossas famílias, nesse mundo mau, perverso, corrupto, como a tua palavra diz, para que por meio dela alcancemos realidades que nós mesmos não estaremos aqui por já estarmos mortos, mas alcancemos, pelo temor de Deus, que essas próximas gerações viverão a partir do nosso legado. Deus, ajude-nos em casa, no trabalho, na universidade, na igreja, onde quer que estejamos, a evidenciar de tal forma o temor de Deus, que nada mais seja necessário para o legado daqueles que virão depois de nós.
Oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Enquanto vocês vêm aqui, o pessoal da organização me permitiu mencionar alguns livros, um deles de minha autoria, que é sobre interpretação bíblica, como ler, entender e praticar corretamente a palavra de Deus. Foi um livro que eu dei para os meus filhos de presente, né? Escrevi pensando neles também. Sou professor de Bíblia, de teologia, mas antes de tudo eu quero que meus alunos, as pessoas da minha igreja ou meus próprios filhos aprendam a ler, entender e praticar a Bíblia. Esse livro aqui da Edições Vida Nova, Hermenêutica. Hermenêutica é o termo técnico para a interpretação bíblica. Um livro muito prático para te ajudar a ler, entender e praticar corretamente a Escritura.